Quero saber quais serão as consequências dessa PEC, Ju, para efeito imediato de alívio para quem precisa e efeito mais para frente aí de uma maneira mais global para o país. Tem um outro nome que é PEC Coração de Mãe. Sempre cabe mais um. Cada hora aparece uma coisa. Impressionante. Da onde vai sair essa grana? Vai só acomodando mais, né? Então... Acochambrando, né? Seria uma palavra. É verdade. Mas e aí? Vamos lá. Bom dia para vocês. Bom dia para você, ouvinte. A gente vê o seguinte. É claro que é importante ter políticas de proteção social. Teve a redução de impostos. Para algumas questões são importantes, tipo energia elétrica, que pesa para todo mundo, é realmente um bem essencial. Então, tem algumas questões dentro das medidas que estão sendo tomadas que são consideradas importantes para dar um alívio aí para a inflação realmente muito alta. Porque energia, por exemplo, você pega do consumidor à indústria, então você reduz custo de produtos em geral. Então, tem alguns pontos que são bem-vindos. Dentro da PEC, você está dando aumento do Auxílio Brasil, que é importante, você zerar a fila do Auxílio Brasil. Agora incluíram o Vale para o taxista, tem o Vale Gás, que é importante também, e tem a gente vê aí uma série de medidas que são consideradas importantes para proteger a população. A grande dúvida é em relação à sustentabilidade desses gastos, justamente é isso que se fala. O Congresso fala assim, olha, tudo isso só vai valer até o dia 31 de dezembro. Né? Ontem eu conversei com o senador Fernando Bezerra, que é o relator da PEC, ele falou assim, não, a gente vai decretar estado de emergência, a oposição está reclamando, mas a gente vai colocar bem restrito só ao que for aprovado. Que o estado de emergência podia ser um cheque em branco e o governo depois fazer outras medidas, ano eleitoral e tal, e sair gastando. Então, o que justificaria um estado de emergência? Então, a discussão, o ponto é justamente Por que esse. Agora e não 4 meses atrás? Não faz sentido. O que eu ouço muito aí dos analistas é assim, olha, o estado de emergência é justificado pela guerra da Ucrânia, né? Na Ucrânia, a gente vive um estado de emergência porque vivemos uma guerra e uma disparada de preços internacionais. Bom, mas aí só vale até dia 31 de dezembro. Você garante que a guerra vai acabar até dia 31 de dezembro? Então, o risco hoje é que essas medidas tenham que ser estendidas. Tem uma frase do economista Milton Friedman, americano, né, que é muito conhecida, que ele fala que não existe nada mais permanente do que um benefício temporário. Não é? Então, o que hoje eu ouço muito... Tem coragem de subir num palanque e falar, povo brasileiro! A partir de hoje não vai ter mais Auxílio Brasil de R$600, não vai ter mais Vale Caminhoneiro, né? Em janeiro, assumiu o governo, começa a retirar tudo. Então, assim, não está claro como é que fecha essa conta. Não está claro isso. E outra coisa, eles jogam os números mágicos, assim, né? Por que 600? Porque era do auxílio emergencial, né? Os 600. E os 600 surgiram do nada, não tem embasamento técnico, né? É 600 porque é para acompanhar a inflação? Não, né? Você lembra como surgiu? Para fechar determinada conta, né? Exato. Não. Você lembra como surgiu esse número de 600? O projeto que o Paulo Guedes mandou para o Congresso previa 200. Aí o Congresso aumentou para 500. E aí o governo, para não dar esse mole para o Congresso Nacional, falou, não, então 600. Exato, foi assim. Peraí, ninguém olhando. Uma semana antes eles estavam falando em 200, de repente virou 600. Não, um critério, né, super claro, né? Porque então o que eu ouço eu ouço muitos economistas é que a sensação é que é tudo muito improvisado. Então eles tentam pegar e fazer as contas e falam, não, as coisas não batem, né? E não tem uma transparência de dados, de critérios. Então, o clima está muito negativo, tanto é que o dólar abriu agora de manhã já com uma tendência forte de alta, ou seja, você tem uma desconfiança em relação à sustentabilidade das contas. A gente sabe que é importante proteger a população, mas você tem que ter uma responsabilidade, porque senão aumenta dólar, aumenta a inflação, então você dá com uma mão e tira com a outra, né? Então o risco que a gente tem nessa discussão é esse. Claro que tem que ajudar a população, claro que o mundo todo está adotando medidas para poder dar algum tipo de ajuda nesse momento de disparada de inflação. A preocupação é que no Brasil é tudo tão
curto prazo, né? Como é que faz para manter? Qualquer programa social tem que ter uma porta de saída. Não está claro, assim, de repente, aí você não vai tirar do nada, né? O benefício. Tem uma porta de saída, você vai diminuir aos poucos, você tem uma estratégia para caso seja necessário você estender esses programas e ir diminuindo o número de beneficiários. Enfim, todo programa tem uma porta de saída. Então, as medidas são muito curto prazo, como tudo no Brasil, né? Depois, em janeiro, a gente vê, né? Essa é a sensação que a gente tem, né? Exatamente. Eu fico pensando em 2023 e fico pensando que outros países conseguiram encontrar outras soluções, né, dentro do escopo jurídico, né, enfim, com os mecanismos que eles tinham às mãos, de subsídios, vouchers, enfim, então amenizando o problema. E a gente teve que mudar a Constituição, a gente teve que bicar a lei de responsabilidade fiscal, lei eleitoral, regra de ouro. Essas são coisas muito valiosas para o país, para a gente jogar fora. O assim. diabo mora nos detalhes. Isso que você está falando é fundamental. Há 3 meses de uma eleição, eu fico pensando naquela frase que o Charles de Gaulle nunca disse, na verdade, sobre o Brasil. O Brasil não é um país sério. Ele nunca disse? Nunca disse. Mas deveria ter dito. Porque o que aconteceu ontem não é coisa de país sério.